Egito, a civilização mais mística da antiguidade oriental. Hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre esses pequenos clãs que se estabeleceram desde 5000 a.C., às margens do rio Nilo. Chamamos de civilização oriental porque o que viria a ser um dos maiores impérios da antiguidade se organizou inicialmente no norte da África. Diferentemente de Roma e Grécia, que se desenvolveram na Europa, logo no que a história costuma chamar de Ocidente, o Egito se desenvolveu há quase 7000 anos atrás, nesse continente que é chamado de berço da humanidade. Nesse momento você pode estar confuso, já que no início do vídeo eu disse que os nomos e os clãs se organizaram e se estabeleceram desde 5000 antes de Cristo nessa região. E agora acabei de dizer que o Egito antigo se desenvolveu há 7000 anos atrás. Sei que em história as datas podem ser confusas, mas o que você precisa entender é que a nossa cronologia é dividida entre um antes e depois do nascimento de Jesus. Se estamos em 2000 e falamos inicialmente dos povos se estabelecendo ao redor do Nilo em 5000 a.C., você já deve ter feito as contas e entendido que tanto os nomos quanto os reinos e o Império Egípcio têm mais de 7000 anos de história. Nós chamamos de antiguidade não apenas por ser antigo. Na sua concepção, a sua mãe pode ter nascido antigamente, sua avó pode ter vivido antigamente. Mas a verdade é que a história é dividida entre pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e contemporaneidade. As primeiras cidades são datadas entre 9 e 10 mil anos atrás. Isso significa que o Egito é uma das sociedades mais antigas das quais vamos estudar aqui. E eu optei por começar a ensinar história falando dela, porque é a mais mística e interessante de todas. Para o homem da antiguidade, tanto oriental quanto ocidental, formar suas aldeias, que em seguida se tornariam cidades, ao redor dos rios, era fundamental para desenvolver a agricultura recém-entendida, recém-compreendida e poder sobreviver sedentarizado. Nessas primeiras vilas formadas pelos clãs, no que chamamos de fase nomática, os egípcios sobreviviam praticando metalurgia, fazendo cerâmica e vivendo da agricultura. O Egito foi dividido no que a história costuma chamar de Baixo Egito e Alto Egito. O Baixo Egito era localizado ao norte. Pode parecer irônico, mas vai fazer sentido. Ficava próximo ao mar Mediterrâneo. Já o Alto Egito era localizado ao sul, porém em regiões montanhosas, mais altas. O que antes eram pequenas vilas, ao longo de toda a margem do rio Nilo, se aproveitando de suas cheias anuais, se desenvolveu para o que podemos chamar de reino e a seguir de império. A história política egípcia é dividida entre várias fases. Da nomática, que já mencionamos aqui, a fase pré-dinástica, onde os reinos se estabeleceram antes da primeira dinastia, formada pelo primeiro faraó, conhecido como Menés, o responsável por iniciar o que conhecemos como o Império Egípcio. Menés uniu o Baixo e o Alto Egito na mesma coroa. É muito importante que você entenda que qualquer vila, qualquer cidade, qualquer aldeia independente ao redor de um rio pode ter um rei, pode ter um soberano político. Mas para se tornar um império, todas essas cidades foram unidas sob o governo desse primeiro faraó. E abaixo dele estavam os nobres, os sacerdotes, conhecidos como senhores da cultura,
aqueles que administravam o patrimônio dos templos, e abaixo desses estavam os burocratas. Os burocratas eram os escribas, aqueles que cobravam tributos da população, que fiscalizavam as construções dos templos. E abaixo desses estavam os erfelás. Os erfelás eram o que você pode chamar de servos, aqueles dedicados ao campesinato, obrigados a entregar parte da colheita e rebanho. E ainda abaixo desses estavam os escravos, capturados de guerra ou transformados em escravos por dívida. A sociedade egípcia girava em torno da religião. O Egito é o que você pode entender como um império teocrático. O que seria teocracia? O faraó era o representante de Deus na terra. A religião era uma manobra para controle das massas desde a antiguidade. Os homens só respeitariam a um outro homem se esse viesse com roupagens divinas, se fosse dito a todos que esse era o escolhido de Deus. No caso do Egito, não havia apenas um Deus. Os egípcios eram politeístas. Toda vez que você ouvir o termo poli, entenda como muitos, como vários. Toda vez que você ouvir o termo teo, entenda que estamos falando de Deus. Teocracia é o governo de Deus. Politeísmo são muitos deuses. Some a essa informação que os deuses egípcios eram antropozoomórficos. O que essa palavrinha gigantesca significa? Antropo vem de homem. Lembre-se da antropologia, a ciência que estuda o homem. Zoo, lembre-se de zoológico, animal. Mórfico, forma. Antropozoomórfico, formas humanas e animalescas. Que a imagem desses deuses não era humana. Eram comumente misturados aos animais que encontravam-se com facilidade na região desértica. Durante uma pequena e curtíssima fase da história egípcia, o império foi monoteísta. Então, se em algum momento, em alguma prova de vestibular ou no Enem, tiver opção dizendo que o Egito foi monoteísta, você não está sendo enganado. O rei Akhenaton baniu todos os deuses do Egito, na tentativa de diminuir o poder dos sacerdotes que cuidavam dos tesouros que eram recebidos como oferta aos deuses. Mas sua descendência, Tutankhamon, voltou com a tradição politeísta de adoração ao deus Amon-Ra. E se existe algo ainda mais importante para saber sobre o Egito, é a sua infinita contribuição para as tecnologias e conhecimentos que usamos ainda hoje na modernidade. A química surgiu no Egito. A própria palavra química significa terra negra. E a manipulação de substâncias foi desenvolvida no Egito. Assim como a medicina, já que a prática de mumificação e estudo do corpo humano eram intensamente estudadas nesse período. A matemática também foi desenvolvida e aperfeiçoada, sobretudo para ser usada no cálculo nas construções de pirâmides, diques e canais. A própria astronomia foi desenvolvida durante o Império Egípcio, porque era através da observação dos astros que eles navegavam pelo Mediterrâneo e desenvolviam atividades agrícolas. A arte egípcia, por sua vez, era muito concreta. As pirâmides, que são as edificações mais conhecidas, eram construídas de maneira pragmática. Toda vez que ouvir a palavra pragmática, tente atrelá-la a outra palavrinha mais comum no nosso dia a dia: prática. A arte egípcia tinha praticidade. Não era feita só para enfeitar ou encantar, mas para ser utilizada. As pirâmides tinham utilidade póstuma. As pirâmides eram túmulos. Mas não eram todos que tinham direito a ter o corpo resguardado, mumificado e preservado nesses túmulos. Apenas os nobres. Porque a passagem para o pós-vida custava caro. Então, se você nascia um erfelá, se você nascia um membro do campesinato no Egito Antigo,
Você possivelmente passava toda a sua vida assolado pela angústia da certeza de não poder comprar a passagem para o pós-vida. Se você nascia um escravo, ou se você era tornado um escravo no Egito Antigo, possivelmente grande parte da sua vida era tendo a sua mão de obra designada para a construção desses grandes edifícios. O que eu quero dizer é que não havia possibilidade de mobilidade social no Egito. Você morria na mesma casta em que nascia, na mesma classe social na qual nascia. Não se fazia de escravos governadores todos os anos no Egito. Você deve ter percebido que durante todo o vídeo eu usei o termo Egito Antigo. Sim, porque enquanto falamos do Egito nomático, do Egito pré-dinástico ou do Egito Império, estamos falando da Antiguidade Oriental. O Egito hoje é um país no norte da África, mas durante muito tempo foi um dos impérios mais místicos já desenvolvidos sobre a Terra. A civilização egípcia durou mais de 3.000 anos. O Brasil tem pouco mais de 500. Muitos estados com E maiúsculo na Europa não têm 1.000 anos de formação e independência. Mas o Egito durou mais de 3.000 anos, para enfim desaparecer gradualmente sob o domínio romano. Todos os impérios que se desenvolveram ao longo da antiguidade, desde aqueles na Mesopotâmia, o berço das civilizações na crescente fértil, até Egito, Grécia, todos eles foram consumidos pelo Império Romano. O Egito foi conquistado pelos macedônios, por Roma, mas ainda assim seus papiros, seus hieróglifos, suas tumbas, as estátuas, as esfinges e as pirâmides são foco de especulações até o tempo presente. Mas e Cleópatra, a rainha mais famosa do Egito, tendo se envolvido até mesmo com Marco Antônio de Roma, aquela que matou o próprio irmão com quem era casada e dividia o trono, merece um vídeo só para ela, você não acha? Mas e você, o que mais te chama a atenção nesse império fantástico? São as múmias? São as teorias de Nefilins construindo as pirâmides? Ou a sua mitologia recheada de deuses vingativos e cheios de sentimentos humanos? Espero que tenha aprendido alguma coisa com esse pequeno resumo. Obrigada por ter assistido até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Eu sou Milena Faria Fintor, historiadora, teóloga, pós-graduada em História da Guerra. E esse é o primeiro de uma série de vídeos passando pelos principais impérios que dominaram a humanidade. Vejo você no próximo.